Essa questão hoje é crucial porque, na verdade, nós temos um desvio enorme na sociedade planetária no que diz respeito à questão da sustentabilidade, especialmente na questão do consumo, que está sendo atropelado pela doença do consumismo e, portanto, é uma das causas da insustentabilidade que vivemos. Então, o que nós estamos vivendo hoje no planeta Terra? Nós estamos vivendo uma das mais graves crises da história da humanidade. Portanto, é uma multiplicidade de crises. São várias crises dentro da mesma e sistêmica crise. Então, crises dentro da crise. Eu não vou perder mais do que 30 segundos para dizer que, no momento, nós vamos centralizar na questão do consumo insustentável. E, evidente, por isso eu quero dizer que eu podia também aproveitar para fazer uma introdução em cima da crise financeira. Portanto, nós estamos vivendo um mundo, e no Brasil é escandaloso, a grande diferença da economia real com a economia especulativa, em que se ganha muito mais especulando do que gerando emprego, oportunidades, do que tendo uma atividade produtiva multiplicadora. A crise é profundamente também social, por quê? Porque nós nunca tivemos uma gravidade tão aguda quanto a desperdício, a injustiça, a desigualdade. Então, nós estamos vivendo, por exemplo, uma fase na humanidade em que chega a ser escandaloso o que alguns têm diante de grandes camadas da sociedade que não têm o que comer ou passa uma série de dificuldades para sobreviver. Mas tem uma crise política. Qual é a crise política? É uma crise que acabaram nos impondo uma proposta muito neoliberal e ultraliberal, que é exatamente uma ideia de desmontar, por exemplo, o papel do Estado, que é um grande provedor de boas políticas no sentido de avançar do desenvolvimento sustentável. O Estado tem um papel indutor. A gente pode ver a história e o trabalhismo tem, por exemplo, na figura da era Vargas, talvez o momento mais rico de todos os tempos do Brasil, em que em tão pouco tempo nós saímos de um país agrário para um país industrializado, fora as outras conquistas sociais importantíssimas que conviveram com o momento de se implantar um projeto nacional, de se estabelecer o Estado Nacional. Mas a crise também é uma crise, portanto, política de representatividade. Muitos daqueles que se elegem em pouco tempo já muito mais direta, ou alguns até defendem a ideia chamada democracia de alta intensidade. Então, é uma grave crise, portanto, ambiental, uma crise aguda, tanto na área da água, na área da energia, na questão concreta, por exemplo, da própria saúde, essas questões todas que envolvem. Mas tem uma outra crise, que eu não vou poder entrar em muitos detalhes, que é onde nós nos encontramos, que é a crise uma crise cultural. Eu coloquei como crise cultural porque é muito abrangente. É preciso a gente compreender que muito mais hoje nós temos que ter essa percepção que tudo está interdependente, interconectado. Então, por exemplo, quando eu falo da questão ambiental, não é uma questão apenas do verde, do ambientalista, da questão, portanto, da natureza, que é importantíssimo, mas é que está conectado, por exemplo, com o consumo da saúde, estão ligados a uma água que tem qualidade, mas ao mesmo tempo está ligado, por exemplo, à inclusão social e produtiva. Aí entra o papel da educação, da cultura para um consumo sustentável, para a ética do cuidado, cuidar, a questão da cidadania individual e coletiva, a importância de nós cada vez mais em compreender que não é mais só governo, é a governança. Cada vez mais a governança está mais presente no que diz respeito, por exemplo, a gente ter o papel dos governos, mas também o papel da sociedade, de como é que nós temos que compreender que a sociedade nunca como hoje precisa e deve participar, e para isso há necessidade de mecanismos permanentes, mecanismos fecundos de participação. Por isso que a governança é mais que governo, mas para que nós tenhamos uma boa governança, nós precisamos compreender que, portanto, os atores sociais, a sociedade de modo geral, tem que ter esses mecanismos de participação, inclusive não recebendo prato feito, ser cogestora.
ter, portanto, um papel de contribuir com as decisões, com as ações e avaliação. E, evidentemente, tudo isso eu poderia falar também do campo das novas economias. E, claro, tudo isso implica em a gente mudar muito o que a gente poderia chamar dos padrões de pensamento, dos padrões de consumo, dos padrões de produção. Essa imagem que nós estamos vendo é um pouco do resumo de toda a insustentabilidade. É uma insustentabilidade pelo desmatamento, pelas queimadas, etc. É uma crise, afinal de contas, das emissões dos gases de efeito estufa, é uma crise de descaracterização afinal de contas, de agressão ao próprio solo, a biodiversidade, cada vez mais nós estamos vendo espécies sendo extintas, a questão da água é gravíssima. Então, é como se a gente estivesse consumindo a Mãe Terra, consumindo o planeta. E aí é evidente que eu vou tomar a liberdade de trazer o que o secretário-geral da ONU nos afirma de maneira muito categórica, que é, por sinal, um português, em que o Antônio Guterres diz que a humanidade está guerreando contra a natureza, referindo-se de como nossos sistemas de consumo e de produção estão destruindo o meio ambiente. Então, veja que é hoje uma voz que se levanta no mundo todo, do próprio secretário-geral da ONU, mas que, acima de tudo, precisa essa voz ecoar em cada coração, em cada mente. Cada vez nós temos que ter mais compreensão que nós temos um sistema de produção e um sistema de consumo que são insustentáveis. Por isso, vocês vão ouvir eu falar muito nessa noite em consumo sustentável, que vai mais até do que consumo consciente, do que consumo responsável, ou de consumo ecológico, consumo verde. É compreender a questão profunda, né, da sustentabilidade do planeta Terra, da sustentabilidade dos próprios seres humanos. E esse Andrade Gutierrez, por exemplo, também ele afirma de maneira categórica, e eu só pego esse último, que é preciso reconhecer o verdadeiro valor da natureza. Reconhecer, portanto, nela uma aliada indispensável. Uma aliada. Não dominar, explorar, depredá-la. Quer dizer, como é que nós temos que compreender que a engenhosidade humana, se ela estiver a serviço da sustentabilidade, reconhecer a Mãe Terra, reconhecer a natureza, conviver de maneira pacífica com ela. Portanto, com isso, nós vamos ter um denominador, que é a nossa própria saúde vai melhorar, mas a saúde do planeta também, e vamos construir uma casa comum, planeta Terra, muito mais de bem-estar dos humanos e da natureza, com toda o seu sistema de vida. Então, agora eu estou entrando exatamente no que eu gostaria que a gente aprofundasse. Eu não vim aqui apenas para fazer um comentário sobre faça isso, faça aquilo. É aprofundar uma questão concreta. Como é que nós chegamos nessa situação? Nós chegamos nessa situação porque nós construímos, ou até somos vítimas, de uma cultura de consumismo. Portanto, nós cada vez mais estamos exacerbando o consumo. E cada vez mais nós estamos construindo uma sociedade do ter. E a sociedade do ter também, ela estabelece, para poder ter tudo aquilo que tem de cobiça, ela precisa ter permanentemente o egocentrismo e, evidentemente, a construção da ganância. Mas, ao mesmo tempo, é uma sociedade que gasta muito e faz uma apologia da aparência. Quer dizer, praticamente você tem hoje uma indústria da aparência instalada, estimulando o consumismo em cima, por exemplo, desses falsos valores da aparência, do vestimento, do jeito de comer, do jeito de vestir, do jeito de olhar e, evidentemente, um jeito de pensar. E, ao mesmo tempo, nós criamos toda uma sociedade planetária cheia daquilo que nós podemos chamar o mundo do descartável e, portanto, do desperdício. Quando eu falo sobre isso, eu estou falando que essa é uma cultura estabelecida. Ou a gente rompe com a cultura ou não vai avançar. Olhem bem essas imagens que estão aqui agora. Vocês vão verificar nessas imagens que você tem aí, por exemplo, a quantidade de
bolsas, né, de sacolas que, por exemplo, a pessoa muitas vezes está levando quando sai de uma grande loja, de um shopping. É um negócio incrível. Mas, ao mesmo tempo, você tem um outro problema grave, que diz diretamente à saúde, que é, por exemplo, as questões da gastronomia mundial. E aí, claro, eu cito, porque faço isso há muito tempo, o McDonald's é um exemplo concreto. A McDonaldização é uma forma de a gente poder usar essa palavra para compreender como a questão mecânica se estabelece. Porque, por exemplo, você vai comer no McDonald's aqui ou na China, ou nos Estados Unidos, onde tiver uma venda de McDonald's, é o mesmo sabor. Como é que é o mesmo sabor? Com as diferenças de clima, com as diferenças dos continentes, com as diferenças de solo, com as diferenças alimentares, que é uma das maiores riquezas que a humanidade tem, exatamente é a gastronomia de raiz. Quanto que nós temos, por exemplo, aqui na América Latina, a sabedoria indígena, que nos deu um legado extraordinário. Por exemplo, o milho, que é essencialmente indígena, a mandioca, que eles aqui, na verdade, domesticaram. Quantos são os pratos que nós temos que são essencialmente de origem indígena? Até o mate, o tererê, o chimarrão, para mais aqui do sul, é essencialmente da sabedoria guarani. Ora, como é que de repente vem uma linha de algo que não tem saber, que não tem sabor? Por que não tem saber? Porque é único, é um jeito só de fazer. E quanto tem de conservante? Quanto tem de falso para ser igual em tudo que é lugar do mundo? E eu não sou, portanto, expert no assunto, mas me baseio nos estudos, nas pesquisas, e principalmente, portanto, daquilo que já se construiu de conhecimento e de conteúdos, de, por exemplo, citar concretamente de que 70% da propaganda que você tem na televisão é para você comprar o que você não precisa com o dinheiro que não tem. Vou repetir. 70% da propaganda é para você comprar, estimular, compra, 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 compra. Eles vão criando necessidades a partir de um desejo. Às vezes, ontem, vira uma necessidade hoje. Eu cito um exemplo que é clássico, de uma pessoa que trabalhava num escritório e, ao sair, sempre passava numa loja ao lado. E a menina sempre tinha uma série de produtos, no caso, inclusive, de vestimenta, muito atrativo, muito bonito, mas caro. E passava ali e disse, bom, mas meu salário não dá. Passava a segunda vez, terceira vez, na 10ª vez, de repente entrava para olhar. Aí vinha toda uma tentação sendo expressa, não, você paga em 10 vezes sem juro. Como 10 vezes sem juro? Cada vez que você ouve falar 10 vezes sem juro, é porque já está embutido o juro nas 10 vezes, e se você pagar à vista, também eles cobram como se fosse uma prestação de 10 vezes. Então, o que acontece? Esse exemplo que eu citei, a pessoa acaba, muitas vezes, contagiada pela propaganda, contagiada pela moda, contagiada pelo mercado, ela estabelece a diferença entre desejo e necessidade. Então, o mundo inteiro hoje está sendo estimulado a construir novas necessidades. Hollywood, na minha, eu diria assim, ainda juvenil, eu acabei compreendendo o que significavam os filmes de Hollywood. A maior parte ensinava você também, no meio de todo o roteiro, sempre tinha um consumo de carro, de roupa e principalmente de cigarro. Todos os artistas mais bonitos fumavam toda hora. E toda uma carga, portanto, de consumismo do tabaco. Levamos mais de 30 anos para compreender que o tabaco é uma das piores desgraças que tem para a saúde humana. E é nesse sentido que eu concluo para mostrar aqui um exemplo concreto. Essa aqui é uma revista muito conhecida à época, até hoje ela existe, mas ela reduziu muito a sua circulação, em que tem uma página inteira, isso na década de 50, em que tinha um laboratório que vendia um produto que dizia que livre-se do complexo da magreza. Então, o padrão de beleza na época tinha que ser gordinho. Eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica a esse ser magro, não é isso. Eu estou dizendo que o mercado, a moda e o marketing criam
determinados padrões e que principalmente hoje atinge quem? A criança e o adolescente, porque eles precisam da criança e do adolescente para estabelecer um consumidor dependente. E aí eles utilizam das mais ricas fórmulas, inclusive da neurociência, para tocar o nosso cérebro. Então, veja como é que pode. Você tem lá em 1957 uma revista que publica uma página inteira de uma propaganda de um laboratório dizendo que você tem que se livrar do complexo da magreza, porque na época ser magro era sinônimo de que estava enfermo, estava doente, que era fraco. Então, agora vou dar um outro exemplo aqui que é assustador. Nós estamos hoje vivendo uma boa parte da depressão que está consumindo a humanidade. Por exemplo, um dos países, das regiões do mundo que têm depressão, por exemplo, a própria Europa, os Estados Unidos, e a previsão que o Brasil, em 2030, vai estar com 5 milhões de depressivos. Isso são dados da Organização Mundial projetando aquilo que já está acontecendo. É claro que tem várias causas da depressão, mas também uma delas está ligada exatamente a determinadas expectativas daquele estilo de vida que adotou ou das frustrações que teve. Eu não quero falar aqui, mas eu conheci muito bem a experiência que eu vivi, e o fato é que nessa experiência que eu vivi, eu tinha até um salário médio muito bom na empresa, tinha muita gente depressiva, ou muita gente, na verdade, que se ausentava porque estava se tratando, ou trabalhava, mas, na verdade, tinha uma produção limitada, porque não estava muito ligado às coisas, porque lá dentro tinha uma enfermidade já, uma doença até de ordem mental, vamos assim dizer, presenteísmo, que se chama o absenteísmo. Presenteísmo é que está presente, mas não consegue trabalhar. E absenteísmo é aquele que já não vai trabalhar porque tem que se tratar. Muitos desses casos, inclusive depressivos, têm, às vezes, contribuindo essa cultura do ter, essa cultura da aparência. Pois bem, aqui talvez essa foto é muito emblemática e mostra como é que está a fome no mundo. Então, são tipos de fome. A fome, por exemplo, dos últimos equipamentos eletrônicos e a fome propriamente dita, que dita milhões e milhões de pessoas do planeta Terra. Uma famélica e outra da grande indústria eletroeletrônica. Aqui é uma foto muito emblemática, porque mostra, por exemplo, como é que a pessoa já nasce hoje carregada de mensagem propaganda e vai se desenvolvendo, né? Então, quantos carimbos tem aí numa criança como essa? Por quê? Porque, de repente, isso tudo é carga permanente. E o pior que está acontecendo hoje é que quanto mais aumenta o acesso à internet, e principalmente algumas plataformas, mais você tem propaganda que faz mal. Eu visito isso, tenho uma filha temporona, e verifico uma coisa assustadora. O que tem de propaganda absolutamente promotora de enfermidade, de doença, que estão acontecendo todo dia. E a gente, às vezes, nem nota. E com muita inteligência de marketing. Uma das maneiras que eles trabalham muito, por isso tudo que falei até agora, estou agora sendo até mais detalhista, é normal o marketing, seja ele mais antigo, dos mais modernos, seja o convencional, seja digital, seja o que for, é criar um estado de insatisfação permanente. Então, eles estimulam o desejo, jogam permanentemente novidades, e aquela novidade que era ontem uma novidade, hoje não é mais, porque tem um produto mais novo, e, portanto, aquilo que ontem era novidade vai para um lixo inservível. Quantos são, por exemplo, aqueles que às vezes fazem prestação de 10 prestações para comprar um tênis, que é um dos modelos que mais o seu filho quer, porque na escola dá às vezes até bullying, porque um tem um tênis da última moda e outro tem ainda um tênis mais antigo. Até isso acontece. Olha, como é que ele está? Olha o tênis dele. E, na verdade, o que acontece? Ele nem terminou de pagar, já tem um outro tipo, que é muito mais atrativo, e toda hora tem propaganda. Então, aqui um outro exemplo que eu queria chamar a atenção. Está comprovado hoje que, pela primeira vez na história da raça humana, pela primeira vez, crianças estão com sintomas de doenças que eram só dos adultos. Olha que coisa lamentável. Nós temos hoje problemas do coração com crianças de 3, 4, 5, 6 anos,
do aparelho respiratório, de situações depressivas com idade ainda muito juvenil, e diabetes tipo 2. Imagina diabetes tipo 2, não estou falando da tipo 1. Diabetes tipo 2 está ligado muitas vezes ao estilo de vida e ao alimento que come. Ora, que absurdo a gente dizer que hoje nós estamos pela primeira vez tendo as crianças com doenças que antes eram só dos adultos. É admissível uma criança de 6, 7, 8 anos com colesterol, pressão alta, com diabetes tipo 2, etc, etc. E hoje está comprovado que você tem, e que eu poderia chamar de maneira talvez meio contundente, que isso tudo hoje está aí acontecendo com certos setores da indústria alimentícia, de cadeias de fast food, de, às vezes, governos até omissos, e muitas vezes de pais desinformados, que não se informam, por exemplo, como é que está acontecendo isso, a quantidade que temos de diabetes tipo 2, estilo de vida e comida que come. Não é só problema de hospital, não é só problema de médico, não é só problema de remédio, não. Então, nesse sentido, eu uso essa expressão para a gente guardar. Nós somos o que pensamos. Se você pensa negativamente, se você pensa com pessimismo, se você pensa de maneira, às vezes, muito para baixo, então, muitas vezes, isso tem efeitos muito fortes em tudo que você faz. E, ao mesmo tempo, nós somos o que sentimos. Se às vezes sente, por exemplo, a alegria de uma boa música, sente a paisagem do fim da tarde, se envolve na riqueza de um amanhecer, no sorriso de uma criança, numa poesia, no encontro de amigos, isso dá um sentido muito maior à sua própria vida. Mas também nós somos o que fazemos. Se você, por exemplo, no seu trabalho ou na sua atividade, você, na verdade, é um consumista que exerce essa doença do consumismo, você é parte disso, então. Agora, você pode eleger, por exemplo, eu vou mudar, eu vou ser seletivo, eu vou ver o que é que eu vou consumir, quem que produz, aonde produz, como é que produz. E nós somos o que comemos. Tem quem diz que basta olhar o lixo da pessoa depois que comeu, o descarte que fez, para saber como é que essa pessoa é. E, evidentemente, que eu coloquei naquela foto aí, anterior, né? Até já está se comendo comida com ouro. Imagina o exibicionismo que tem em fazer isso. Então, quem inventou a medicina escreveu que o teu alimento é tua saúde, a tua saúde é o teu alimento. Então, não é uma pessoa, de repente, não, é um magrinho ecológico, é um ambientalista. Não, quem inventou a medicina colocou essa máxima: teu alimento é a tua saúde. A tua saúde é o teu alimento. Por isso que nós somos o que comemos. Então, eu quero agora chamar a atenção de como é que está a questão do consumismo. Então, eu vou pegar os Estados Unidos, que é um dos países mais ricos do mundo, e normalmente aqui no Brasil a gente traz todo o jeito de viver e de ser norte-americano como, quem sabe, um parâmetro, como um padrão, e os meios de comunicação utilizam muito os Estados Unidos como referência em tudo. Pois bem, para se ter uma ideia como é que está o quadro do planeta Terra, ligado com a questão do consumo exacerbado, é que os Estados Unidos têm apenas 4,5% de toda a população do planeta. No entanto, o rastro ecológico, a pegada ecológica, o que os norte-americanos hoje são levados a consumir. Se tem 4,5% da população, mas eles acabam consumindo 18% dos recursos naturais da Terra. 4,5% consumindo 18%. Então, cada norte-americano hoje tem um déficit de 7,19 hectares por habitante. Se nós pegarmos, por exemplo, o que hoje tem de consumo na vida do norte-americano e tivéssemos uma varinha mágica e generalizar esse consumo para toda a humanidade, imediatamente nós precisamos mais 4 planetas Terra e meio. Não tem. Olha o que a gente está conversando hoje sobre consumo, padrões de produção e de consumo sustentáveis, porque o que está acontecendo é insustentável. Guardem bem, guardem bem. Só trazendo o atual padrão de consumo norte-americano e levássemos para
toda a população do planeta, nós precisávamos 1, 2, 3, 4 planetas Terra e meio para satisfazer o padrão que aí a humanidade teria. Não tem água, não tem matéria-prima, não tem recursos naturais para produzir alimentos, para poder, de uma hora para outra, você ter um consumo como este. Fica muito evidente para nós outro aspecto do consumo americano. A média, por exemplo, a água, que é algo sagrado, é um dom divino, a água que é essencial, que é um bem comum, que é um direito humano, ninguém vive sem água, nem o animal, nem vegetal, nem humano, aí você vê as diferenças que você tem no mundo. É preciso a gente guardar muito isso. Os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália, eles utilizam mais água por pessoa do que a maioria das outras nações juntas. Juntas. Poxa, veja bem nesse slide aí. América do Norte, 1.280 metros cúbicos por habitante, incluindo, portanto, a agricultura, indústria e uso doméstico. Nós, na América do Sul, 311 é a média. É evidente que não tem água para todo mundo se o padrão norte-americano for levado. Outro drama que nós temos, ligado à alimentação, que é uma chaga cruel na face do planeta Terra. Pois bem, é o drama, por exemplo, da contradição do excesso de consumismo na área da alimentação e do descarte, do desperdício. Então, isso faz com que a gente tenha uma contradição enorme no mundo. Você não tem, no mundo todo, como não deixar de reconhecer que um dos maiores problemas está no desperdício. Para se ter uma ideia do que eu estou falando, se nós hoje não tivéssemos esse desperdício de alimentos, nós poderíamos alimentar 2 bilhões de habitantes do planeta Terra. Quase 29% da população do planeta Terra podia ser alimentada só com o que nós jogamos fora. E aí outro detalhe, os países ricos respondem por 56% de tudo que é perdido, porque 24% da produção mundial de alimentos é perdida. 24%. Desses 24%, mais do que a metade acontece nos países ricos. Isso dá um prejuízo estimado por ano de 750 bilhões de dólares. De dólares. Nós estamos falando, portanto, de mais do que 3 trilhões de reais. Então, é nesse sentido, veja como é que o consumismo é uma doença. E aí eu podia citar aqui agora, rapidamente, que isso está em tudo. Eu peguei aqui, para não ficar muito longo, vou até entrar num assunto que às vezes não é nem conversado. Os produtos de beleza. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, há 10 mil compostos químicos que são utilizados em cosméticos e daquilo que é chamado de cuidados pessoais. Quantos desses produtos químicos, na verdade, são tóxicos? Quanto que nós temos, inclusive, em embalagens sedutoras, coloridas, lindas essências naturais nas fotografias. E, no entanto, a maioria dos cosméticos e os demais produtos de beleza aplicados no corpo das pessoas dependem de químicos sintéticos e alguns tóxicos. Ora, isso mostra que está em tudo que é campo essa questão de a gente ter uma ideia muito clara de que nós temos que cuidar muito daquilo que compramos, daquilo que consumimos. Vou dar um outro exemplo aqui que é escandaloso. O lixo eletrônico. O Brasil é o 7º maior gerador de lixo eletrônico do mundo e o primeiro da América Latina. Ora, é fundamental a gente dizer que 90% do lixo eletrônico ainda não tem destinação adequada. Quando nós temos na própria lei, por exemplo, a chamada engenharia reversa. Quer dizer, como é que nós tínhamos que, de logística reversa. Porque quem vende tem por determinação com quem produz de ter um local para recolher. E aí a gente às vezes não percebe, por exemplo, que se eu pegar qualquer produto eletrônico, o chamado lixo eletrônico, nós vamos verificar que em muitos deles, você tem metais pesados, muitos deles têm produtos cancerígenos, que vão ter problemas no pulmão, no fígado,
nos rins, no cérebro, no aparelho digestivo, inclusive, evidentemente, pelo descarte, podemos ter problemas sérios, inclusive nos mananciais, no lençol freático, no solo, nos terrenos baldios. Para você ter uma ideia, um celular, se ele é jogado em algum lugar, você pode ter uma contaminação, porque dentro de um celular tem algumas dezenas de produtos, por exemplo, desde aqueles que contêm mercúrio, cádmio, chumbo, cobre, muitos de grande problema de enfermidade e quase todos cancerígenos. Então, o consumismo é doença, o consumo é saúde. Então, o consumo sustentável empodera a pessoa. Empodera a pessoa. Por consumo sustentável, é um consumo respeitoso, consciente, responsável, que está, portanto, cada vez mais identificado como aquele cidadão consumidor, não cidadão ou cidadã consumista. E o cidadão consumidor, a cidadã consumidora, porque o consumo faz parte do ser humano, o consumismo é a doença que afetou o consumo. Então, isso gera aqueles que estão praticando um cuidado, são mais seletivos, exercem o consumo sustentável, eles, na verdade, são cidadãos planetários, porque estão ajudando aqui, como estão ajudando em qualquer lugar do planeta, porque hoje está claro que aquilo que você fizer aqui pode criar problemas lá no outro lado do mundo. De repente, por exemplo, o agrotóxico jogado lá no México ou Estados Unidos, conforme os ventos e etc., etc., pode vir alguma coisa para cá. Então, por isso que politizar o consumo. Nós temos que politizar o consumo. E aí, Ivana, aí todos que estão assistindo, faz parte dessa cartilha, faz parte dos 17 ODS, faz parte da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, da cultura da sustentabilidade, a gente compreender que há que politizar. Nós temos que questionar como é que, por exemplo, a gente vive um consumo médio muito maior do que o planeta Terra consegue responder. Vou colocar aqui um slide que é por muitos conhecido, embora reconhecendo que o Brasil tem 240 mil toneladas de lixo todo dia, e ainda temos 34% de cidades brasileiras que não têm aterro, não têm manejo adequado, ainda tem, na verdade, lixão a céu aberto. E quando nós tínhamos que caminhar para lixo zero, nós temos que nos encaminhar para não ter lixo. As experiências que temos já no mundo de cidades que não têm lixo, não têm aterro, porque o lixo é garimpo do século XXI. A parte orgânica, você gera energia, gera adubo, pode entrar toda uma cadeia produtiva, pode fazer com que possa chegar até como adubo nas próprias pequenas propriedades, para gerar comida para as escolas, para as creches, etc. Mas aí também é do lixo orgânico que se gera energia, que podia ser movido ônibus municipal ou os veículos da prefeitura, por exemplo, com a energia do lixo orgânico, por exemplo, 12 meses de retirada do planeta e ele suportar. Esse aqui que eu acabei de falar. No mês de julho do ano passado, vamos ver agora como é que vai estar, mas no mês de julho, portanto, no 7º mês, nós já tínhamos esgotado aquilo que a Mãe Terra podia nos fornecer durante o ano todo de maneira tranquila. Não, quando chegamos no mês de julho, já entramos no cheque especial. Por quê? O consumo atual em todo o mundo é 30% superior àquilo que o planeta suporta.